Fala galera, estamos aí de volta com o Jurídico SA. Essa semana num formato um pouco diferente e com uma programação super especial. Esse é o Direito em Casa, uma série de 5 episódios filmados do sofá aqui de casa, falando e conversando com vocês um pouquinho sobre o impacto da Covid-19 em diversos setores jurídicos. Então, se você tem interesse nessa programação, confere ela completa no Instagram e deixa rodar a vinheta que hoje a gente fala de direito do trabalho. Fala galera, já estamos de volta depois dessa vinheta nova também. Conteúdo super bacana essa semana, serão 5 vídeos. Todos os dias da semana, um vídeo novo, até sexta-feira. Então não perca o conteúdo e a programação no Instagram. Mas voltando para cá, hoje a gente fala especificamente de direito do trabalho, de teletrabalho, de férias e dos feriados em tempos de Covid-19. Esse tema foi especialmente elaborado depois de algumas mudanças significativas trazidas pela Lei 927, pela medida provisória 927/20, que alterou e regulamentou diversos pontos na seara trabalhista para o enfrentamento desse cenário pandêmico. Então, para a gente poder traçar um panorama geral, a gente vai falar especificamente nesse vídeo sobre a questão do teletrabalho e a possibilidade de adoção desse sistema. Então, o teletrabalho já existia uma previsão legal na nossa CLT, no artigo 75B, que dizia: considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora da dependência do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Tá? Então você tem uma definição muito clara do que seria teletrabalho. Tá? Então é importante, nesse primeiro momento, diferenciar o que seria a questão do teletrabalho com a questão do home office. Muitas pessoas acabam confundindo, dizendo que home office é teletrabalho e teletrabalho é home office. Então você veja pela leitura desse artigo de lei que o teletrabalho seria esse gênero, né, do trabalho realizado fora das dependências do empregador, né, e o home office seria uma dessas possibilidades. Né? Então, enquanto o teletrabalho seria o gênero, vamos dizer assim, e o home office seria uma das espécies de teletrabalho. Tá bom? Definir esse panorama, superando isso, que é uma questão só para a gente poder delimitar e separar muito bem essas duas questões, a gente tem que também entender qual seria a diferença de quarentena, isolamento e isolamento social. Essa questão é super importante, principalmente na seara trabalhista, porque inicialmente houve uma certa turbulência nessa questão de definição e também um vácuo legislativo, que depois foi completado de certa forma pela MP 927, apesar de ainda existirem algumas nuances que a gente vai tratar ao longo desse vídeo. Então, a primeira questão é: quarentena e isolamento, existe uma definição expressa do que seria uma coisa e outra na primeira lei trazida para o nosso ordenamento, que trata especificamente de pandemia. Ela nem chega a tratar especificamente das questões trabalhistas, mas foi a primeira medida adotada aqui no Brasil acerca da pandemia e das medidas de enfrentamento, e que também definiu que o Brasil passava por uma situação de pandemia. Essa lei é a Lei 1379/20, e ela define muito bem, no artigo 2º, inciso 1º e 2º, o que seria isolamento e o que seria quarentena. Tá? Eu vou estar definindo aqui de forma geral, mas esses artigos todos que eu estou tratando hoje e esse conteúdo todo também vai estar em formato de artigo no Jus Brasil, e eu vou deixar o linkzinho na descrição do vídeo. Tá? Mas então, esse artigo 2º, inciso 1º, ele trata da definição do que seria isolamento, e ele fala que o isolamento seria a separação daquelas pessoas doentes e também de bagagens, meios de transporte e outras situações, mas a gente está falando especificamente aqui de pessoas. Então, seria a separação de pessoas doentes para evitar a contaminação. Então, o isolamento seria adotado para aquele que efetivamente tem a confirmação, fez o teste do Covid-19, deu positivo, ele vai por uma situação de isolamento e se afastando da sociedade. Enquanto a quarentena seria a restrição das atividades e também a possibilidade de separação dessas pessoas
que tem suspeita de contaminação, ou seja, tiveram contato com essa pessoa que efetivamente está contaminada e confirmada, e possivelmente também estão contaminadas e aguardam a realização do exame, né? Isso está previsto no artigo 2º, inciso 2. Tá? Então você veja aí que há uma definição clara do que seria isolamento e quarentena. E a lei nada fala ou regulamenta o que seria o isolamento social. E ela delimita somente as possibilidades e enquadramentos de quem efetivamente está contaminado ou e que seria colocado em isolamento, e as pessoas que tiveram contato com uma pessoa contaminada, que seria a quarentena. Ou seja, o isolamento social fica à margem dessa legislação, pelo menos a primeiro momento. Então você veja aí que esses trabalhadores, né, que são colocados em isolamento social por medidas dotadas por estados e municípios, acabam caindo nesse primeiro momento num limbo jurídico, porque eles não conseguem ser enquadrados na definição de que estão em isolamento e também de que estão em quarentena. Tá? Isso, na verdade, só vai ser superado com a medida provisória 927/20, que delimita especificamente o que seria, quais as medidas, aliás, de contenção e combate ao desemprego e trata e delimita questões puramente trabalhistas nessa MP 927, que a gente já vai falar dela um pouquinho mais à frente. E, além disso, ela prevê essa mesma lei 1379/20, já no artigo 3º, que para o enfrentamento de emergência de saúde pública, né, será considerado falta justificada ao serviço a atividade laborativa privada ou período de ausência decorrente das medidas desse artigo. Então você veja, se a pessoa está de isolamento ou de quarentena, automaticamente ela tem proteção na seara trabalhista visto pelo artigo 3º dessa própria lei, sem eu precisar me remeter à medida provisória 927. Mas e aqueles que estão em isolamento social? Bom, aqueles que estão em isolamento social passam a ser regulamentados somente pela lei 927/20, né? Que ela instala, reforça que estamos vivendo um período de calamidade pública decorrente do cenário de Covid-19, né? E delimita quais são as políticas que podem ser adotadas do empregador para com o empregado para o enfrentamento do cenário pandêmico e para que esses funcionários não fiquem desalentados e evitem também a questão do desemprego. Então as medidas são todas elencadas no artigo 3º dessa referida lei, a lei 927, e ela diz que pode ser adotado o teletrabalho, a antecipação de férias e feriados, a concessão de férias coletivas, o banco de horas, a suspensão de exigência administrativa na área de segurança e saúde do trabalho, o diferenciamento de recolhimento de FGTS, enfim, ele elenca uma série de medidas que podem ser adotadas. Aqui eu vou falar só a respeito do home office, para o vídeo não ficar tão longo, mas também existem outras medidas que podem ser adotadas, redução das jornadas de trabalho, redução de salário, há outras medidas também, mas não há como a gente tratar toda a transformação na seara trabalhista decorrente da Covid-19 em um único vídeo, porque senão ficaria um vídeo extremamente longo, porque o conteúdo é bem vasto. Então, o home office, antes do cenário de pandemia e da medida provisória, ele era definido pelo artigo 75C da CLT, que definia o que seria o sistema de home office, que seria aquela questão do teletrabalho que a gente tratou logo no início do vídeo, né? Só que ele delimita no parágrafo 2º que o prazo seria de 15 dias, um prazo mínimo de 15 dias para a transformação desse trabalhador que trabalha na empresa para que ele pudesse laborar em home office, ou seja, de casa, né, e com um respectivo registro aditivo nesse contrato de trabalho dele, informando essa mudança obtida, né. E com a MP 927, a MP 927 delimitou como seria essa nova modalidade de adoção do teletrabalho, especificamente nesse período de pandemia. Essa previsão vem no artigo 4º da Lei 927 e dispensa o registro prévio, antes necessário, segundo o artigo 75C da CLT,
e modifica o prazo de antecedência de notificação do empregado, que antes era de 15 dias e agora passa a ser de apenas 48 horas, e podendo ser somente por registro, por um aviso escrito ou mesmo eletrônico. Então você veja que foi muito mais simplificado essa possibilidade de adoção do teletrabalho, né, e do trabalho remoto. E outra novidade, até então inédita, que não há previsão na CLT, seria a possibilidade de colocar, inclusive, estagiários e também jovens aprendizes na modalidade de teletrabalho. Isso vem previsto no artigo 5º da referida lei. Além desses dois pontos que a gente falou, que são super importantes para a gente poder entender o teletrabalho, e essas mudanças decorrentes do cenário de pandemia trazidas pela medida provisória 927/20, há de se falar também na questão de antecipação de férias e feriados. Isso eu estou falando de matéria individual e não de coletiva. Quando a gente fala de antecipação de feriados, os feriados podem ser antecipados sem qualquer problema, segundo a medida provisória, desde que não se trate, sem concordância ou anuência expressa do empregado, desde que não se tratem efetivamente de feriados religiosos. No caso de se tratarem de feriados religiosos, há necessidade de anuência por parte do empregado. Tá? Isso tem previsão expressa nessa medida provisória, e quando ele vai se referir às férias individuais, ele prevê a possibilidade de que as férias individuais sejam antecipadas, se não houver ainda completado o período aquisitivo, podem ser antecipadas, e já havendo o período aquisitivo de férias, a medida provisória ainda prevê a possibilidade de que sejam usufruídas férias e gozadas férias futuras, ou seja, há a possibilidade do empregado, aliás, ficar 30, 60, quiçá até 90 dias e estando efetivamente de férias, ou seja, ele pode dispor e gozar de férias futuras que ainda nem foram adquiridas pelo empregado, tá? Isso é um ponto interessante, ao mesmo tempo polêmico, apesar de ainda a gente não ter nenhuma discussão no cenário efetivamente da justiça do trabalho, mas jurídica nós já temos, de que essa possibilidade de eu poder gozar de férias futuras causa uma estranheza no sentido de que, imagine que o empregado, nesse período de pandemia, passe 60 ou 90 dias de férias e ele efetivamente seja desligado dos quadros da empresa antes. Então, se você considera que ele ficou 90 dias, são 3 períodos aquisitivos de férias. Então 3 anos, vamos colocar assim, né? Então você imagina que em 2 anos ele é demitido, ou seja, ele ainda ficou devendo 1 ano de férias. Ou seja, no TRCT dele vai ser descontado essas férias que já foram gozadas e vai ser descontado. Então, imagine que eventualmente, dependendo de quantas férias haver sido acumuladas, o TRCT dele pode ser inclusive negativo, né? Ou ele não ter nada a receber. Isso causa uma distorção do que seria a própria questão do termo de rescisão do contrato, que muitas das vezes é um alento que segura o empregado demitido, né? Logicamente auxiliado pelo seguro-desemprego, se ele tiver se enquadrar nos requisitos, para que ele possa ter uma renda mínima e não tenha uma perda tão abrupta assim, até que ele consiga se realocar no mercado de trabalho, né? Outra questão também que você pode levantar por causa dessa questão das férias seria de que pela própria CLT as férias são um direito a repouso anual, né? Um descanso da sua atividade laborativa. Então você veja que o empregado que trabalha, que labora por anos consecutivos sem gozar de férias, certamente pode haver prejuízo à sua saúde física e mental, né? Então é de se preocupar essa questão, porque a medida provisória ela é omissa em quantas vezes se pode usufruir desse tipo de benefício por parte do empregado, né? Do uso das férias.
Então isso pode causar algumas distorções sérias, mas mais futuramente, quando a gente retornar e eventualmente existir a questão das demissões e a gente acabar verificando essas distorções que foram trazidas pela medida provisória. Logicamente que ela visa um benefício muito maior, que é evitar o desemprego, mas acabam por criar, por vezes, esse imbróglio jurídico aí, que fatidicamente tem que ser resolvido pela Justiça do Trabalho futuramente, tá bom? Eu vou estar encerrando esse vídeo agora para não ficar muito longo. Vou pedir para que vocês curtam, compartilhem, sigam a gente no nosso Instagram e Facebook. Lá consta toda a programação dessa semana, serão 5 vídeos falando de 5 temas diferentes. Hoje a gente falou de direito do trabalho, a gente vai falar de direito civil, de direito de família, de direito constitucional e também falar sobre negociação para advogados e da advocacia colaborativa. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí o seu comentário, diz o que você acha sobre essa questão que é muito polêmica, tá? E eu espero vocês amanhã com conteúdo novo. E não esqueça de avisar os colegas aí se você achou interessante, para que eles também assistam esse conteúdo. Forte abraço e até amanhã.